Capítulo 27. Deu um julgamento a outro. Quando chegou o amanhecer, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram uma reunião para condenar Jesus à morte. Eles o amarraram, o levaram e entregaram ao governador Pilatos. Morte de Judas. Então Judas, aquele que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, ficou com remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos. Disse: pequei entregando sangue inocente. Eles responderam: e o que nós temos com isso? O problema é seu. Ele atirou as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Os chefes dos sacerdotes pegaram as moedas e disseram: não é permitido depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. E tendo se reunido, decidiram comprar com elas o campo do oleiro, para sepultar os estrangeiros. Por isso, até hoje esse terreno é denominado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha anunciado. Pegaram as 30 moedas de prata, preço com o qual os filhos de Israel o avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante do poderio romano. E Jesus foi posto diante do governador, e o governador o interrogou: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: você o está dizendo. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouves de quantas coisas te acusam? Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador ficou impressionado. Na festa da Páscoa, era costume o governador soltar um prisioneiro, aquele que a multidão desejasse. Tinham então um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Por isso, enquanto eles estavam reunidos, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Messias? De fato, o governador sabia que, por inveja, é que eles haviam entregue Jesus. Pilatos estava sentado no tribunal, quando sua mulher lhe mandou dizer: não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes do sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para pedirem Barrabás e fazerem Jesus morrer. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Eles disseram: Barrabás. Pilatos lhe disse: o que farei então com Jesus, a quem chamam de Messias? Todos responderam: seja crucificado. O governador perguntou: mas que mal ele fez? E eles gritavam mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que não conseguia nada e que, além disso, poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu não sou responsável por este sangue. A responsabilidade é de vocês. O povo todo respondeu: nós e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Zombaria dos soldados. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa em torno de Jesus. Tiraram a roupa dele e o cobriram com um manto vermelho. Trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita.
e se ajoelhavam diante dele e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam a vara e com ela batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas e o levaram para crucificar. A crucifixão. Enquanto saíam, encontraram um certo homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Eles deram para beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de crucificar Jesus, repartiram suas roupas tirando a sorte. E aí sentaram, montando guarda. Acima da cabeça dele, puseram por escrito o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam Jesus, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, com os doutores da lei e anciãos, caçoavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Se ele é rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o considera, pois ele disse: Sou filho de Deus. Até os bandidos crucificados com ele o insultavam. Morte de Jesus e ressurreição dos santos. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão em toda a terra. Perto das 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dentre os que tinham ficado por aí, ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu, pegou uma esponja, a ensopou em vinagre e, prendendo-a numa vara, lhe dava de beber. Mas os outros diziam: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E de novo Jesus deu um forte grito e entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário foi rasgado em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e foram vistos por muitas pessoas. O centurião e os que montavam guarda a Jesus, vendo o terremoto e o que estava acontecendo, ficaram com muito medo e diziam: realmente ele era filho de Deus. Estavam aí muitas mulheres olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento. Ao final da tarde, chegou um homem rico da Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, o envolveu num lençol de linho limpo e o colocou no túmulo novo, que ele havia escavado para si na rocha. Depois, rolando uma grande pedra na entrada do túmulo, foi embora. Estavam aí Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro, à guarda do túmulo. No dia seguinte, ou seja, depois do dia dos preparativos para a Páscoa,
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos até Pilatos para lhe dizer: Senhor, estamos lembrados do que disse aquele impostor quando estava vivo. Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordene, portanto, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não aconteça que os discípulos dele venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. A última mentira seria, então, pior que a primeira. Pilatos lhes disse: vocês têm uma guarda, vão e guardem o sepulcro como bem lhes parecer. Eles foram e puseram o sepulcro em segurança, lacrando a pedra e montando guarda.